A figura histórica que conhecemos como James Madison veio ao mundo em 16 de março de 1751, na propriedade rural de Belly Grove, próxima a Port Conway, na Virgínia. Seu pai, James Madison Sr., era um próspero produtor de tabaco e o maior latifundiário da região do Piedmont, onde ficava sua primeira plantação, Mount Pleasant. Sua mãe, Nellie Conway, pertencia a uma família abastada de fazendeiros locais. Desde cedo, Madison teve plena consciência de seu status privilegiado, herança de uma linhagem que, embora não fosse das mais antigas da Virgínia, seus ancestrais chegaram apenas em 1653, rapidissimamente se consolidou como uma das mais influentes da região, graças ao cultivo do tabaco nas terras férteis aos pés das montanhas Apalaches. Aos 9 anos, a família se mudou para Montpelier, uma propriedade que se tornaria sinônimo do nome Madison. Conhecido pelos íntimos como Júnior, ele cresceu em meio a uma grande família. Eram 11 irmãos com quem manteve laços estreitos ao longo da vida, apesar dos inevitáveis desentendimentos. Mas não foram apenas os parentes que moldaram seu caráter. 2 educadores escoceses deixaram marcas profundas em sua formação: Donald Robertson, seu primeiro mestre, e John Witherspoon, futuro reitor de Princeton. Sob sua orientação, Madison desenvolveu uma paixão inabalável pelos livros e pelo conhecimento, traço que o acompanharia por toda a existência. Embora se comportasse com seriedade na presença desses mentores, entre os amigos da infância, revelava um lado travesso tão brincalhão quanto qualquer garoto da região. Essa dualidade, a compostura do intelectual e a irreverência do jovem, definiria sua personalidade. De volta à Virgínia após se formar em Princeton, em 1772, Madison logo se deparou com uma realidade que o marcaria para sempre: a perseguição religiosa aos batistas locais, orquestrada pela Igreja Anglicana dominante. Indignado com o que chamava de princípio diabólico e cruel da perseguição, ele se lançou em defesa dos oprimidos, embora seus esforços iniciais não lograssem sucesso. Essa luta, porém, acendeu nele uma chama inextinguível pela liberdade de culto, um valor que passaria a defender com unhas e dentes, mesmo sem ser um homem particularmente religioso. Para Madison, a fé era uma questão de consciência individual, não de imposição estatal. Não demoraria para que seu foco se voltasse para um conflito ainda maior: a crescente tensão entre as colônias americanas e a coroa britânica. Há anos, o descontentamento fermentava. Muitos colonos não desejavam romper com a Inglaterra, mas exigiam os mesmos direitos dos cidadãos britânicos, especialmente o direito à representação política. Enquanto o parlamento tentava reforçar seu controle, cobrando impostos sem consultar os colonos, o clima esquentava. Boston, epicentro da resistência, liderava os protestos, mas a insatisfação já se espalhava de Geórgia ao Canadá. A ideia de independência ainda parecia distante, mas o debate sobre os limites do poder britânico dividia opiniões. 2 grupos começaram a se formar, espelhando as facções políticas da própria Inglaterra, os Whigs e os Tories. Os primeiros, dos quais Madison se aproximava, defendiam que os colonos, como súditos britânicos, tinham direito a representantes eleitos no parlamento, afinal, não era justo pagar impostos sem voz. Os Tories, por sua vez, argumentavam que a representação já existia de forma virtual por meio do parlamento, ou então aconselhavam prudência, temendo uma ruptura precipitada. Madison, embora frágil fisicamente, media apenas 1,62 metros e tinha saúde delicada. Era incansável na defesa da Virgínia e das colônias contra o que via como uma ameaça tirânica. O temor de que o parlamento ou o rei abusassem do poder e cerceassem as liberdades dos colonos era generalizado, e os Whigs de Boston não hesitaram em reagir. Em 1773, o famoso Boston Tea Party, quando caixas de chá foram jogadas ao mar em protesto contra os impostos, foi a gota d'água. Enquanto os patriotas comemoravam, o governo britânico, furioso, respondeu com as leis intoleráveis, um pacote de medidas punitivas para forçar a submissão das colônias. O efeito, no entanto, foi o oposto. Em vez de acalmar os ânimos, as leis só alimentaram a revolta. Para Madison, ficou claro que a Inglaterra não tinha a menor intenção de respeitar os direitos dos colonos. Ele se engajou ainda mais na causa Whig, agora chamada de patriota, e passou a contestar abertamente as ações do parlamento. O estupim veio em 1775, com os primeiros confrontos armados em Lexington e Concord, quando tropas britânicas tentaram confiscar arsenais dos patriotas. A notícia dos tiros ecoou por todas as colônias, inflamando os ânimos. Madison, cada vez mais convencido da necessidade de romper com a metrópole, apoiou a resistência.
Até que em maio de 1776, a Convenção da Virgínia, um governo paralelo que operava em Williamsburg, votou por solicitar ao Congresso Continental que declarasse a independência. Madison, então membro da Convenção, foi incumbido de redigir a Declaração de Direitos da Virgínia, em parceria com George Mason, um delegado experiente e de temperamento rígido. Com habilidade, Madison inseriu uma emenda garantindo a liberdade de culto, uma vitória pessoal depois de testemunhar a perseguição aos batistas. Em uma colônia até então dominada pelos anglicanos, era um avanço histórico. No entanto, em 1777, sua carreira política sofreu um revés. Os eleitores preferiram um candidato mais carismático e popular, alguém disposto a oferecer bebidas gratuitas em troca de votos, prática que Madison considerava corrupta e indignante. Para ele, uma campanha deveria se basear em ideias, não em subornos. Apesar da derrota, seu talento como escritor e negociador já havia chamado a atenção da elite virgínia. Não demoraria para que voltasse a ocupar um lugar de destaque, desta vez no conselho do governador. E 2 anos depois, seu nome estaria de volta aos holofotes da política colonial. Em 1779, aos 28 anos, Madison foi eleito para o Congresso Continental, o palco onde as mentes mais brilhantes das 13 colônias, agora estados livres, se reuniam para forjar o destino de uma nação nascente. Ali, entre debates acalorados e alianças estratégicas, ele travou amizades que moldariam não apenas sua carreira, mas o próprio curso da história americana. Entre esses aliados, um nome se destacava: Thomas Jefferson, o jovem incendiário que havia redigido a Declaração de Independência e já se firmava como um dos grandes estadistas da Virgínia. Sua inteligência afiada e sua paixão pela liberdade ressoavam em Madison, que encontrou no Virgínio um confidente e um parceiro intelectual. Mas a política não era o único campo de batalha em que Madison investia seu fervor. Em 1783, enquanto servia como congressista na Filadélfia, seu coração se rendeu a Catherine Kitty Floyd, filha de um delegado de Nova York. Com apenas 15 anos, uma idade comum para noivados na época, ela pareceu correspondê-lo, e Madison permitiu-se sonhar com um futuro ao seu lado. Até que em julho daquele ano, um golpe cruel. Kitty rompeu o noivado para se casar com um estudante de medicina. A rejeição o abalou profundamente. Em cartas desoladas a Jefferson, que recentemente enxugara suas próprias lágrimas pela perda da esposa, Madison desabafava sua dor. O amigo, compreensivo, tentou consolar o coração partido, mas a ferida permaneceu. E como sempre, Madison canalizou seu sofrimento para onde sua lealdade era inquebrantável, a construção da nação que ainda engatinhava. De volta ao Congresso, ele mergulhou de cabeça nos desafios que ameaçavam sufocar a jovem república. A vitória na guerra havia sido conquistada em 1783, mas a paz revelara uma verdade amarga. Os artigos da Confederação, o frágil documento que unia os estados, eram um remendo inadequado para um país em frangalhos. O governo central, deliberadamente enfraquecido para evitar a tirania que os colonos haviam fugido, era agora um gigante de pés de barro, incapaz de arrecadar impostos, de pagar dívidas ou de impor ordem. Enquanto potências europeias observavam com olhares famintos, a América sangrava, a inflação corroía a economia, veteranos de guerra, sem pagamento ameaçavam revoltas, e o espectro do colapso pairava sobre todos. Foi nesse caldeirão de crises que Madison cruzou caminhos com outro gênio precoce, Alexander Hamilton, o advogado nova-iorquino de origem humilde e ambição descomunal. Hoje imortalizado por um musical da Broadway, Hamilton era então um meteoro no Congresso brilhante, impaciente e convencido de que apenas um governo central forte poderia salvar a União. Madison, mais cauteloso, preferia reformas graduais, temendo que um poder excessivo em mãos federais pudesse, ironicamente, reproduzir os abusos da coroa britânica. Apesar das divergências, os dois formaram uma parceria improvável. Hamilton, o incêndio, Madison, o arquiteto. Juntos, tentaram consertar os estragos dos artigos, mas cada solução esbarrava na mesma realidade cruel. Um sistema concebido para ser fraco não poderia, por definição, se fortalecer. Entre 1783 e 1787, o Congresso arrastou-se como um doente em fase terminal. Os estados ignoravam suas resoluções, a moeda desvalorizava-se, e até os heróis da Revolução, como George Washington, expressavam desalento em cartas privadas. Madison, porém, recusava-se a aceitar o declínio como inevitável. Quando seu primeiro mandato no Congresso terminou em 1784, ele voltou à Assembleia da Virgínia,
mas nunca deixou de tecer redes, mantendo contato com aliados em Filadélfia e além, enquanto lutava por causas como a liberdade religiosa, removendo os últimos vestígios de impostos que sustentavam igrejas estatais. Paralelamente, trabalhava ao lado de Washington em projetos ambiciosos, como a construção de um canal através dos Apalaches, e até atuava como ghostwriter do general, redigindo propostas que só um estrategista de sua estatura poderia conceber. Mas sua mente não descansava. Com os livros de história enviados por Jefferson, então em Paris, absorvendo as ideias do iluminismo, Madison estudava obsessivamente os destinos de confederações passadas, desde a Grécia Antiga até as repúblicas italianas. Uma conclusão se impunha: uniões frouxas sem autoridade central estavam fadadas ao colapso. A América não seria exceção. Até que, em 1786, a tensão atingiu o ponto de ruptura. Falava-se abertamente em cisão. Os estados do norte e do sul brigavam por comércio, os pequenos estados temiam ser engolidos pelos grandes, e rebeliões como a de Chais, em Massachusetts, quando veteranos armados marcharam contra o governo por dívidas não pagas, expunham a fragilidade do sistema. Madison sabia que o momento era agora. Se a União não se reformasse, seria dilacerada, ou pior, reconquistada por impérios europeus que aguardavam o primeiro sinal de fraqueza. Com determinação cirúrgica, ele se tornou um dos articuladores da Convenção Constitucional. Seu primeiro golpe de mestre? Convencer George Washington, o homem cujo nome ainda acalmava corações e silenciava dissensões, a participar. Sem o general, a convenção seria um debate estéril. Com ele, tornava-se um ato de fundação. Madison chegou a Filadélfia em 14 de maio de 1787, mas a reunião só começou em 25, à espera dos delegados retardatários. Quando as portas de Independence Hall finalmente se fecharam, ele estava pronto, não apenas com argumentos, mas com um plano ousado, a Virginia Plan. Seu projeto era radical: abolir os artigos da Confederação e substituí-los por um governo com 3 pilares, um legislativo bicameral, um executivo independente e um judiciário robusto. Mais do que isso, propunha transferir poder dos estados para a União, um conceito que muitos delegados receavam como uma ameaça à sua soberania. Os pequenos estados, em particular, viram na proposta uma tentativa de dominação. Por 6 semanas, o salão onde nascerá a Declaração de Independência transformou-se em uma arena de batalhas verbais. Madison, incansável, defendia uma nação dos cidadãos, não dos estados, uma ideia revolucionária para uma época em que a lealdade local ainda superava o sentimento nacional. Mas a política, como ele bem sabia, é a arte do possível. Seu plano foi desmontado, remendado e negociado até quase se tornar irreconhecível. Os pequenos estados, liderados por William Paterson, impuseram o plano de Nova Jersey, uma contraproposta que preservava mais autonomia local. Madison, embora frustrado, compreendia que a perfeição era inimiga do progresso. Em setembro, quando a convenção encerrou seus trabalhos, o que emergiu foi um documento imperfeito, mas genial: a Constituição dos Estados Unidos. Não era exatamente a visão que ele sonhara, mas era um começo. E como ele mesmo diria mais tarde, se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. O desafio agora era convencê-los a aceitá-lo. Que a Constituição não fosse perfeita pouco importava. O que realmente contava era que ela representava um salto monumental sobre os artigos da Confederação, um sistema tão frágil que ameaçava desintegrar a jovem nação antes mesmo que pudesse florescer. Madison sabia disso. E agora, com a tinta mal seca no pergaminho, ele enfrentava um desafio ainda maior: convencer 3 estados desconfiados, cada um com suas próprias ambições e medos, a abraçar esse novo pacto. Os meses que se seguiram foram uma batalha de ideias travada não com mosquetes, mas com palavras. Enquanto 5 estados, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Geórgia e Connecticut, ratificaram a Constituição com relativa rapidez, os gigantes do norte e do sul hesitavam. Virgínia, Massachusetts e Nova York, pilares da Revolução, tornaram-se o palco de um conflito existencial. Os antifederalistas, liderados por figuras carismáticas como Patrick Henry, ergueram suas vozes em oposição. Para eles, o documento era um cavalo de Troia disfarçado de governo, centralizava demais o poder, ameaçava as liberdades locais e, pior, não garantia explicitamente os direitos que haviam sido o cerne da luta contra a coroa britânica. Madison não poderia ficar à margem. Se a Constituição caísse, a União desmoronaria com ela. Então ele mergulhou na arena onde as batalhas mais decisivas da história são travadas: a opinião pública.
Junto a Alexander Hamilton e John Jay, sob o pseudônimo de Publius, começou a publicar uma série de ensaios nos jornais de Nova York, The Federalist Papers. Não eram meros artigos, eram armas intelectuais, forjadas com lógica implacável e uma visão de futuro que poucos conseguiram igualar. Semana após semana, Madison desmontava os argumentos dos opositores, explicando como a Constituição não era uma ameaça, mas um escudo, um sistema de freios e contrapesos tão engenhoso que até mesmo ambições tirânicas seriam contidas por sua própria estrutura. Mas a luta não se limitava ao papel em Virgínia, o coração da resistência. Madison enfrentou seu maior teste. Patrick Henry, o orador que havia eletrizado a Revolução com seu famoso "Dai-me liberdade" ou "Dai-me a morte", agora usava seu dom para condenar a Constituição. O debate na Convenção de Ratificação de Virgínia foi épico, uma batalha de titãs onde Madison, embora não tivesse a eloquência inflamada de Henry, compensava com uma precisão cirúrgica. Ele sabia que muitos virginianos, incluindo aliados como George Mason, exigiam uma declaração de direitos. Então fez uma promessa ousada: se a Constituição fosse ratificada, ele próprio lideraria a luta para emendá-la, garantindo aqueles direitos sagrados. Foi um risco calculado. E funcionou. Em 25 de junho de 1788, por uma margem apertada de 89 a 79, Virgínia disse sim. A vitória, porém, não era o fim. Era apenas o prólogo de outra campanha. Madison precisava agora assegurar seu lugar no novo governo para cumprir sua palavra. Patrick Henry, determinado a mantê-lo fora do poder, manobrou para bloqueá-lo no Senado. Mas Madison era um estrategista. Ao concorrer à Câmara dos Representantes, enfrentou não apenas a oposição de Henry, mas também a traição de um antigo amigo, James Monroe, que se aliara aos antifederalistas. Mais uma vez, sua arma foi a promessa das emendas. E mais uma vez venceu. Quando George Washington prestou juramento como primeiro presidente em 30 de abril de 1789, foi com um discurso moldado pelas mãos de Madison. O novo governo começava a funcionar, mas Madison não era um homem de discursos grandiosos ou gestos teatrais. Seu poder residia na ação silenciosa, no trabalho árduo de construir uma nação onde outros apenas sonhavam. Nos 3 anos seguintes como membro da Câmara, ele aprendeu a arte do compromisso, uma lição crucial em um Congresso dividido. Salvou o posto de Benjamin Franklin como diplomata, fortalecendo os laços com a França, mas também colheu inimigos como John Adams, cuja visão de governo colidia frontalmente com a sua. No entanto, sua maior contribuição ainda estava por vir. Madison não esquecera sua promessa. Ele sabia que direitos como a liberdade de expressão, de religião e de imprensa não eram concessões do governo. Eram heranças da natureza, sagrados e inalienáveis. Então, em 1789, apresentou ao Congresso uma lista de emendas que se tornariam a espinha dorsal da liberdade americana: o direito de portar armas, a proteção contra buscas arbitrárias, o devido processo legal, a proibição de castigos cruéis. Nem todas suas propostas foram aprovadas, mas as 10 que sobreviveram à Carta de Direitos tornaram-se o alicerce sobre o qual a democracia americana se ergueu. Sem Madison, esses direitos talvez nunca tivessem sido consagrados. Ele não foi apenas o arquiteto da Constituição, foi seu guardião, seu defensor incansável nos momentos em que ela poderia ter ruído. Como alguém já observou, se o sucesso tem 1000 pais, Madison foi sua parteira, aquele que com mãos firmes e mente brilhante, trouxe à vida a nação que hoje conhecemos. Mas a história não para por aí. Justamente quando parecia que a União finalmente encontrara seu rumo, uma nova fratura surgiu. Alexander Hamilton, seu antigo aliado, revelou um plano ambicioso para sanar a dívida nacional e transformar os Estados Unidos em uma potência econômica. Para Madison, porém, aquelas medidas eram perigosas. Centralizavam demais o poder nas mãos de poucos, criando uma elite financeira cujos interesses poderiam sufocar a vontade do povo. A amizade que havia forjado a Constituição agora se desintegrava em desconfiança. E então veio a questão da capital. Onde ficaria o coração do novo governo? O Sul exigia um local mais central, o Norte resistia. Foi Thomas Jefferson quem, em um jantar histórico, mediou o impasse. Hamilton teria seu plano econômico e Madison, a capital à beira do Potomac, um Pantanal insalubre que, com o tempo, se tornaria Washington D.C. O acordo evitou uma crise imediata, mas a discórdia entre os dois homens persistia. Porque, no fundo, o que estava em jogo não era apenas dinheiro ou geografia. Era a alma da República.
Hamilton sonhava com uma nação forte, próspera, capaz de competir com as grandes potências, mesmo que isso significasse um governo mais centralizado e uma economia atrelada aos interesses dos ricos. Madison, por sua vez, temia que essa visão sacrificasse a essência mesma da revolução, um governo do povo pelo povo. Para ele, a verdadeira grandeza de uma nação não se media em ouro ou exércitos, mas na capacidade de preservar a liberdade de cada cidadão, mesmo dos mais humildes. E essa batalha, ele estava determinado a vencer. O que Hamilton e seus aliados chamavam de progresso, Madison via como uma traição aos princípios que haviam forjado a nação. Enquanto o secretário do Tesouro defendia um banco nacional como pilar da estabilidade econômica, Madison e Jefferson enxergavam nele um cavalo de Troia, uma porta aberta para o poder centralizado e para a corrupção dos valores republicanos. Onde está a autorização constitucional para isso? Questionava Madison, folheando a Carta Magna como um fariseu com as Escrituras. Mas suas objeções, embora eloquentes, esbarraram no pragmatismo de Washington. Em fevereiro de 1791, o Congresso aprovou a criação do First Bank of the United States, e o presidente, após ouvir ambos os lados, sancionou a lei com um golpe de pena que soou como uma facada nas convicções de Madison. A decepção foi amarga. Não era apenas o banco, era o rumo que a República tomava. Washington, o herói incólume da Revolução, parecia agora um aliado dos monocráticos, aqueles que, como Adams, flertavam com a ideia de um governo hereditário. Enquanto a França ardia em chamas revolucionárias, Madison via o presidente americano recuar, temeroso dos excessos do povo, mas cego aos excessos da própria elite. A neutralidade é a morte da liberdade, murmurava ele, enquanto Jefferson, mais radical, chegava a aceitar a cidadania francesa em solidariedade aos jacobinos. Para Madison, a Revolução Francesa não era um pesadelo de guilhotinas. Era a prova viva de que o povo, quando despertado, poderia derrubar tiranias. Mas quando os sans-culottes transformaram Paris em um banho de sangue, até os mais ferrenhos simpatizantes americanos recuaram. Todos menos ele. A divisão que se seguiu não foi acidental, foi uma guerra declarada. Madison ainda se recusava a admitir que estava fundando um partido, mas suas palavras eram balas. Cada artigo, cada discurso, cada carta privada que vazava para os jornais aprofundava o fosso entre federalistas e republicanos. Adams, Hamilton, até mesmo Washington, todos se tornaram alvos. Eles nos forçaram a isso, justificava-se, como se a mera existência de opositores legitimasse a fratura da unidade que tanto pregara. A ironia era cruel. O homem que temera as factions agora as alimentava com a mesma paixão com que outrora as combatia. E então, em meio ao turbilhão, veio ela. Dolly Payne Todd não era apenas uma viúva de 25 anos, com um sorriso capaz de derreter o gelo da política de Filadélfia. Era um furacão de charme em um salão dominado por homens austero, uma ex-quaquer que trocara a sobriedade da fé pela efervescência dos bailes, uma mãe que carregava a dor da perda, seu primeiro marido e um filho, levados pela febre amarela, com uma graça que desarmava até os mais céticos. Quando Aaron Burroughs apresentou, em 1794, Madison, o solitário, o cerebral, o homem que escrevia cartas de amor à liberdade como se fossem sonetos, encontrou-se pela primeira vez deslumbrado. Em 3 meses estavam casados. Ela transformou tudo. Montpelier, sua propriedade em Virgínia, ganhou um novo ala, uma fusão improvável entre a solidez de uma mansão virgínia e a elegância urbana de Filadélfia, como se Dolly tivesse transposto para a pedra o próprio casamento, tradição e modernidade, reserva e paixão. Para Madison, ela foi o porto seguro em meio à tempestade política. Para Dolly, ele foi a âncora que a reconectou ao mundo após a tragédia. Ele é tão tímido que mal olha nos meus olhos, confessava ela aos amigos rindo, enquanto o marido, vermelho de constrangimento, fingia não ouvir. Mas nos bastidores era ela quem o fortalecia quando os ataques a Washington se voltaram contra eles, quando a impopularidade dos republicanos ameaçou afundá-los. Dolly manteve a cabeça erguida, recebendo convidados com um sorriso e um copo de madeira, o licor favorito de Madison. Enquanto o marido tramava a próxima jogada. A lua de mel política, porém, duraria pouco. O Tratado de Jay, assinado em segredo por Washington em 1794, foi a gota d'água. Um acordo com a Grã-Bretanha que, aos olhos de Madison, era uma rendição vergonhosa, uma traição aos ideais da Revolução e aos aliados franceses. Quando tentou confrontar o presidente, foi ignorado. Ele nos virou as costas, escreveu a Jefferson, a amargura pingando nas palavras. Washington, por sua vez, cortou laços. Aos 64 anos, não tinha paciência para ingratos. Madison,
O discípulo que se tornará dissidente agora era um estranho. Exausto, desiludido, ele deixou o Congresso em 1796, mas não abandonou a luta. Enquanto Washington se despedia da presidência com um aviso solene: evitem os partidos, evitem alianças estrangeiras, Madison já planejava o contra-ataque. A eleição daquele ano foi o primeiro racha público, Adams contra Jefferson, com o último saindo derrotado, mas não quebrado. Como vice-presidente, Jefferson teria uma plataforma, e Madison, de Virgínia, teria tempo para afiar suas armas. Porque os federalistas, ele sabia, não parariam. O ato de sedição, aprovado em 1798, foi a prova, uma lei que criminalizava a crítica ao governo, uma tentativa descarada de calar a oposição. Eles querem nos transformar em súditos, escreveu a Jefferson. E nós vamos provar que a república ainda pertence ao povo. A resposta viria não com espadas, mas com canetas. E Madison, o arquiteto das palavras, já tinha o plano. Os federalistas, cegos pela sede de controle, tentaram amordaçar a imprensa e esmagar os mais ardentes defensores da liberdade. Mas Madison e Jefferson não se curvaram. Em vez disso, lançaram um contra-ataque que ecoaria pela história. As resoluções de Kentucky e Virgínia, redigidas nas sombras por Madison para seu estado natal e por Jefferson para o legislativo de Kentucky, não eram apenas palavras, eram um grito de guerra. Uma declaração de que os estados tinham não apenas o direito, mas o dever, de se opor a leis inconstitucionais como o ato de sedição. Madison, sempre preciso, escreveu com a frialdade de um cirurgião, enquanto Jefferson inflamava as páginas com a paixão de um revolucionário. Mas a mensagem era uma só: a União não era uma prisão, e os cidadãos não eram súditos. A reação foi imediata e brutal. A nação se dividiu. Os federalistas, horrorizados, acusaram os autores de traição, de ameaçar a própria existência da República. Mas enquanto eles se desuniam em disputas internas, Madison e Jefferson viram sua chance, e a agarraram com mãos de ferro. Em 1799, Madison voltou ao palco político, não como um espectador, mas como um estrategista. Elegante calculista, venceu um assento na Assembleia da Virgínia e de lá, orquestrou 2 movimentos decisivos: defender as resoluções com unhas e dentes e preparar o caminho para Jefferson rumo à presidência. A eleição de 1800 foi uma batalha campal, suja, disputada até a última cédula. Mas quando a poeira baixou, Jefferson emergiu vitorioso, e Madison, seu braço direito, estava pronto para moldar o futuro. Em 1801, enquanto Jefferson tomava posse no novo palácio presidencial em Washington, numa cidade ainda em construção, lamacenta e cheia de promessas, Madison assumia como secretário de Estado. Não era um cargo qualquer, era o cérebro da administração, o homem que sussurrava no ouvido do presidente e cujas ideias se tornavam política nacional. Os jeffersonianos estavam no poder, mas a vitória trouxe seus próprios demônios. Dentro do próprio partido, inimigos se multiplicavam. Homens ambiciosos que haviam sido ignorados nas nomeações, radicais que o consideravam muito moderado, oportunistas que viam em sua influência uma ameaça. Madison, porém, não perdia tempo com intrigas. Seu olhar estava fixo no horizonte, onde 2 tempestades se formavam: a Europa em chamas e uma América ainda por conquistar. A França de Napoleão, agora uma máquina de guerra, havia arrebatado a Louisiana dos espanhóis. Madison, com a astúcia de um jogador de xadrez, tentou convencer os franceses de que seu melhor negócio era vender New Orleans aos americanos e ceder a Flórida. Napoleão, entretanto, não estava interessado em favores. Até que o destino interveio. A rebelião em Saint-Domingue, onde os escravizados, liderados por Toussaint e Louverture, esmagaram o exército francês, fez Napoleão recuar. De repente, a Louisiana não era mais um troféu, mas um fardo. E assim, em um golpe de sorte que Madison soube aproveitar, os Estados Unidos dobraram de tamanho quase da noite para o dia. Por 15 milhões de dólares, Jefferson comprou não apenas terra, mas o futuro de uma nação. Mas a euforia durou pouco. Enquanto Madison trabalhava para consolidar a Louisiana e pressionar a Espanha pela Flórida, a Grã-Bretanha, implacável, declarava guerra ao comércio americano. Navios mercantes eram capturados, marinheiros arrastados à força para a Marinha Real. A paciência de Madison se esgotava. Ele respondia com panfletos cortantes, ameaças diplomáticas, mas as potências europeias riam das fraquezas americanas. Em 1807, o impensável aconteceu. Napoleão e a Grã-Bretanha, em sua guerra sem fim, proibiram os Estados Unidos de negociar com qualquer um dos dois. A América, sem exército ou frota dignos desse nome, estava encurralada. Jefferson, cada vez mais isolado, recuou.
Madison não. Ele dobrou a aposta. O embargo de 1807 foi sua resposta, um bloqueio econômico autoimposto, um sacrifício doloroso para forçar Londres e Paris a respeitarem a neutralidade americana. O país sufocou. Portos pararam, fazendeiros faliram, o norte se revoltou. Os federalistas triunfantes chamavam Madison de tirano, de destruidor da economia. Mas ele não cedeu. Um homem que acreditava no longo jogo não se curvava a gritos de curto prazo. Enquanto a nação fervia, Madison já olhava além. Em 1808, começou a tecer sua própria candidatura à presidência. Seu currículo era inatacável: arquiteto da Constituição, estrategista da vitória jeffersoniana, negociador da Louisiana. Seus rivais dentro do partido, como o ambicioso James Monroe, não tinham a mesma máquina política nem a mesma lealdade dos aliados de Madison. Os federalistas, desorganizados e impopulares, não eram ameaça. A vitória nas urnas foi esmagadora. Quando tomou posse em 4 de março de 1809, Madison sabia que herdava um país fraturado. Os federalistas o odiavam. Seu próprio partido começava a rachar. E além das fronteiras, 2 impérios famintos, Grã-Bretanha e França, espreitavam prontos para devorar qualquer sinal de fraqueza. Mas se havia algo que Madison dominava, era transformar crises em oportunidades. Enquanto Dolly Madison transformava a Casa Branca em um salão de brilho e elegância, onde o champanhe fluía e os inimigos de ontem se tornavam aliados de conveniência, o presidente trabalhava nas sombras. Em 1810, anexou a Flórida Ocidental, um golpe audacioso que provou aos céticos que ele não era apenas um teórico, mas um homem de ação. A Espanha, humilhada, não teve escolha a não ser ceder, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir, porque a Grã-Bretanha insaciável não parava de provocar. Seus emissários em Washington tratavam os americanos com desdém. Seus navios bloqueavam os portos. E no Congresso uma nova geração de jeffersonianos radicais, homens como Henry Clay e John C. Calhoun, exigia sangue. Eles não queriam mais embargos. Queriam guerra. Madison, sempre o pragmático, sabia que a nação não estava pronta. Mas também sabia que um presidente não pode governar apenas com palavras quando o mundo exige espadas. E assim, enquanto os tambores da guerra ecoavam mais alto, ele fez sua escolha. Não seria um homem que recuava. Seria um homem que liderava. Enquanto os jeffersonianos radicais vociferavam que a hesitação era o único obstáculo entre a América e seu destino glorioso no Nordeste, os federalistas olhavam para Madison com desdém crescente. Não que abandonassem a União, ainda amavam o país, mas detestavam a administração que aos seus olhos conduzia a nação ao abismo. Para eles, a política de Madison não passava de uma provocação gratuita à Grã-Bretanha, o único bastião capaz de conter a tirania napoleônica. E enquanto o presidente lutava para conter os falcões do próprio partido, que clamavam por guerra como se fosse um banquete já servido, Londres respondia com o silêncio arrogante de quem nem sequer se dignava a negociar. Os britânicos, há décadas inimigos declarados dos republicanos jeffersonianos, ignoravam cada apelo à diplomacia. Pior, alimentavam as chamas da resistência indígena nas fronteiras americanas. Agentes de Sua Majestade forneciam armas, promessas e estratégias às tribos que se recusavam a ceder suas terras sem luta. Era uma guerra dentro da guerra, um jogo sujo onde os nativos pagavam com sangue o preço da ambição americana. Até que, em 1º de junho de 1812, Madison enviou ao Congresso a mensagem que selaria o destino da nação. 2 semanas e meia de debates acalorados depois, o voto foi dado: a América iria à guerra. Cada federalista no plenário levantou-se em oposição, mas os jeffersonianos, embriagados por sua própria retórica, tinham os números. A decisão estava tomada. Só havia um problema: o país não tinha exército, nem marinha. Uma década de cortes orçamentários, inspirados pelo idealismo pacífico de Jefferson, havia reduzido as forças armadas às sombras de si mesmas. Declarar guerra à maior potência do mundo não era coragem, era loucura. Ou genialidade. Dependia de quem perguntasse. Madison, porém, apostava em um cálculo frio. Com Napoleão afundando na Rússia e as tropas britânicas presas na Península Ibérica, talvez Londres não tivesse estômago para outra frente. Ele até ofereceu termos de paz logo após a declaração de guerra. Mas os dados já estavam lançados. E então os americanos marcharam sobre o Canadá. O resultado? Um desastre de proporções épicas. Maus generais, logística caótica, soldados mal treinados e o azar crônico que parece perseguir exércitos improvisados transformaram a campanha em uma sucessão de humilhações.
As únicas vitórias vinham do mar, onde a pequena mas audaciosa marinha americana, contra todas as probabilidades, afundava navios britânicos com uma frequência que envergonhava o almirantado real. Enquanto isso, em terra, a guerra arrastava-se, corroendo a já frágil unidade nacional. Madison foi reeleito em 1812, mas só porque a máquina jeffersoniana da Pensilvânia o salvou. Sem aqueles votos, teria sido varrido pela maré de descontentamento. Com a vitória nas urnas, porém, veio a responsabilidade de consertar o que estava quebrado. E tudo estava quebrado. O Nordeste, em particular, odiava a guerra. Os federalistas, antes leais à União, agora sussurravam palavras perigosas: secessão. Enquanto isso, em Late 1812, o curso do conflito tomou um rumo ainda mais sombrio. A invasão napoleônica da Rússia desmoronou, e a Grã-Bretanha, livre da ameaça francesa, voltou seus canhões para a América com uma fúria renovada. Como se não bastasse, em 1813 uma febre biliar derrubou Madison. Por semanas, o pequeno virginiano esteve à beira da morte, enquanto amigos e inimigos especulavam se a nação sobreviveria sem ele. Mas em agosto, como um fênix das cinzas, ele ressurgiu fracasso, mas vivo. E o ano afinal não foi de todo perdido. No Lago Erie, o capitão Oliver Perry esmagou a esquadra britânica em uma batalha que se tornaria lenda. Nas fronteiras, generais americanos quebraram a resistência indígena, abrindo caminho para a expansão dos colonos. Eram vitórias, sim, mas Madison sabia. A Grã-Bretanha ainda era o gigante, e a América, o Davi com pedras cada vez mais escassas. Em 1814, ele enviou 5 homens, entre eles John Quincy Adams e Henry Clay, Again, para negociar a paz. Mas enquanto as conversas arrastavam-se, Napoleão abdicou. Londres, livre, despejou mais tropas na América. E então veio o golpe final. Em agosto, 4.500 soldados britânicos desembarcaram em Benedict, Maryland, apenas 55 quilômetros ao sul de Washington. O gabinete de Madison entrou em pânico. Alguns juravam que Baltimore seria o próximo alvo. James Monroe, secretário de Estado, transformou-se em batedor, cavalgando pelas estradas em busca de inteligência. O presidente, por sua vez, montou a cavalo até as linhas americanas, 8 milhas ao sul da capital, e tentou inflamar a moral das tropas. Não adiantou. Na chamada Corrida de Bladensburg, as milícias americanas não resistiram, correram. E os britânicos, em passeio triunfal, marcharam sobre Washington. Era a vingança pelo incêndio de York, hoje Toronto. Eles atearam fogo ao Capitólio. A Casa Branca, a cidade que deveria ser o símbolo da jovem república, virou cinzas. Madison e Dole fugiram a tempo, mas a humilhação era completa. E pior, os britânicos agora miravam Baltimore, joia econômica da nação. Em setembro, avançaram, só para serem detidos em Fort McHenry. Uma vitória, sim, mas o cheiro de queimado ainda impregnava o ar. Quando Madison voltou ao Congresso no outono, encontrou um salão de homens derrotados. A guerra era impopular, os aliados ineptos. Monroe propôs um recrutamento forçado, ideia tão tóxica que até os jeffersonianos mais radicais recuaram. Em dezembro, os federalistas do Nordeste reuniram-se em Hartford e ameaçaram romper a União. Exigiam emendas constitucionais para frear o poder dos republicanos, os mesmos que, ironicamente, Madison havia apoiado nos anos 1790, quando os papéis estavam invertidos. A traição ardia em seus olhos. Mas então, como um raio em noite escura, veio a notícia: Andrew Jackson havia esmagado os britânicos em Nova Orleans. O país explodiu em euforia. Quase ao mesmo tempo chegou o Tratado de Gain, um armistício que, se não era vitória, ao menos não era derrota. A guerra terminara. E Madison, o homem que muitos já enterravam, tornou-se o centro das celebrações. Observadores diziam que ele ria como um jovem, que a vida voltará a seus olhos. Os federalistas, agora, não passavam de vozes abafadas pelo clamor da paz. Nos 2 anos que restavam de seu mandato, Madison trabalhou para cimentar seu legado. Fortaleceu o exército. Preparou o caminho para outro virginiano, James Monroe, assumir a presidência. Para ele, a honra nacional havia sido salva. A paz não era vergonhosa, era o prelúdio de algo maior. Quando deixou a política partidária, olhava para frente com uma certeza: a América não era mais a frágil república de sua juventude. Era uma nação forjada no fogo. E o futuro? Brilhava como o sol sobre as planícies que logo seriam conquistadas. Em Montpellier, sua plantação virada refúgio, Madison se tornou o último gigante de uma geração que havia moldado o destino de um continente. Os americanos não vinham apenas por curiosidade, vinham em peregrinação.
O homem que ajudara a escrever as regras da nação era agora um oráculo, um farol em tempos de tempestade. Enquanto os Estados Unidos deslizavam rumo ao abismo da discórdia seccional, seus conselhos ecoavam como advertências proféticas. A união não era um luxo, mas a própria condição da liberdade. Sem ela, a América se fragmentaria em pedaços, e seu potencial, aquele futuro radiante que ele tanto pregara, se dissiparia como fumaça. Mas o peso da história não o poupou das amarguras terrenas. As terras de Virgínia, outrora valiosas, agora se desvalorizavam como areia entre os dedos. Os preços despencavam, as dívidas se acumulavam, e a fortuna dos Madison minguava a cada safra ruim. O arquiteto da Constituição, que tão bem entenderá os mecanismos do poder, via-se impotente diante das forças que corroíam seu próprio legado familiar. A ironia era cruel. O homem que pregará a união da nação mal conseguia sustentar sua própria casa. Mesmo assim, não se curvou. Entre cartas a juízes, análises de decisões da Suprema Corte e o apoio incansável à Universidade da Virgínia, onde sonhava que o conhecimento iluminaria as gerações futuras, ele persistia. Até mesmo a Sociedade de Colonização Americana, com sua proposta controversa de enviar negros livres, e em alguns casos, escravizados libertos, de volta à África, recebeu seu endosso. Era uma solução, embora imperfeita, para um dilema que o atormentava: a escravidão, essa mancha indelével na alma da república que ele ajudara a criar. E no entanto, quando o assunto era sua própria consciência, Madison recuava. Os homens e mulheres que trabalhavam suas terras, cujos corpos e suor sustentavam Montpellier, permaneciam acorrentados à sua hipocrisia. Ele sabia que era errado. Os mesmos princípios que defenderá nos Federalist Papers, a mesma moral que invocara ao condenar a tirania, esbarravam no muro intransponível de seu interesse pessoal. Liberá-los? O risco era grande demais para sua estabilidade, para seu status, para a ordem que tanto prezava. Então silenciou. Escondeu-se atrás de justificativas como tantos outros de sua classe, enquanto o relógio da história tic-taqueava rumo ao juízo final que seria a Guerra Civil. Quando a morte veio, foi sem alarde. Paul Jennings, um dos homens que Madison mantivera em cativeiro, esteve lá para testemunhar o fim. Décadas depois, suas palavras simples, quase clínicas, revelariam mais do que qualquer elogia pomposa. Não havia ódio nelas nem triunfalismo. Apenas a descrição fria de um homem que, após 6 meses confinado a uma cama, enfrentou o último ato com uma frase enigmática: nada além de uma mudança de ideia, minha querida. E então, como a chama de uma vela que se apaga sem ruído, ele se foi. O cortejo fúnebre que se formou em 28 de junho de 1838 foi um espetáculo de contradições. Brancos e negros, uns de luto, outros ainda em grilhões, caminharam juntos para enterrar o pequeno virginiano cujas ideias haviam erguido uma nação. A América chorou não apenas um presidente, mas o último elo com sua fundação. Madison deixará uma marca indelével. Suas decisões nos bastidores das convenções, sua obsessão pela liberdade, ainda que seletiva, sua Constituição, aquele documento que, ironicamente, seria usado mais tarde por abolicionistas para desmantelar a instituição que ele nunca ousou desafiar plenamente. Hoje seu nome ressoa nos corredores do poder, nos tribunais, nas aulas de história. A Constituição que ajudou a redigir é estudada, reverenciada, imitada. Mas o homem por trás do mito? Esse é mais complexo. Um gênio político que soube navegar as correntes da Revolução e da República, mas que, quando confrontado com a injustiça sob seu próprio teto, escolheu o silêncio. Um visionário que sonhou com uma América unida, mas cujas mãos tremiam ao tocar no ferimento aberto da escravidão. Herói ou estrategista de sua própria classe? O debate persiste porque a história, como a liberdade que Madison tanto prezava, não é preta no branco, é feita de sombras, de escolhas e, acima de tudo, de consequências. E enquanto o mundo ainda olha para a Constituição americana como um farol, vale perguntar: o que diz de nós? O fato de que seu maior arquiteto não teve coragem de viver plenamente os ideais que ajudou a escrever?